Muito bom dia a todos, amigos. Estamos iniciando neste domingo de manhã, dia 6 de abril, às 10 horas, a observação do mercado financeiro na parte de criptomoedas. Vamos falar sobre as criptos. Depois do próximo vídeo, vamos tentar falar um pouquinho sobre o mercado americano e o que aconteceu nessa semana que passou, que, diga-se de passagem, foi uma semana bastante movimentada. Isso porque nós tivemos na quarta-feira o tarifácio que Trump impôs. Na verdade, o tarifácio que o Trump colocou para o resto do planeta em reciprocidade com aquilo que o resto do planeta coloca para as tarifas americanas. Então, para os produtos americanos. Isso produziu um forte movimento de recuo na Bolsa Americana. Estamos falando de Nasdaq, estamos falando de SPY e bolsas de tecnologia. E nós esperávamos, pelo menos observávamos, que poderia acontecer o mesmo movimento de forte correção dentro do universo de criptos. E isto, de fato, não ocorreu. Podemos até dizer que, frente à tempestade que nós observamos no mercado americano, mercado de navalha americano, as criptos se comportaram extremamente bem. Elas conseguiram evitar crashes, elas conseguiram evitar as quedas importantes que foram observadas no mercado de renda variável tradicional. Então isso por si só já seria uma boa notícia, né? A gente não teve o movimento de queda violento que nós observamos no S&P 500. Bitcoin segue lateralizado nesta região, tocando uma zona de suporte. Se por um lado o fato de nós não termos recuado violentamente é uma notícia alentadora, por outro lado o fato de nós não estarmos subindo também é uma notícia no mínimo preocupante. Será que nós estamos repetindo a mesma situação que aconteceu no mês de fevereiro, em que a gente ficou vários e vários dias batendo no suporte, 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 até que nós cansamos os compradores e realmente conseguimos produzir uma queda? Será que é este movimento que a gente vai observar agora no mês de abril? O mês de abril, que costuma ser um mês, sim, um mês bastante comprador. Não é um mês em si conhecido por ser um mês de recuo, pelo contrário, o mês de abril costuma ser um mês de movimentação de alta mais importante. O fato é que Bitcoin e grande parte das criptos seguem bastante sobrevendidas num gráfico semanal, em cima de zonas de suporte do gráfico semanal e, portanto, em momentos que historicamente para o longo prazo costumaram demonstrar-se como ótimos pontos de compra. Aqui, aqui e aqui e aqui demonstraram-se que no longo prazo eram ótimas regiões para serem assumidas posições em Bitcoin, e eu continuo fazendo nesse momento meu DCA em Bitcoin, sim. É bem verdade que eu vou gostar muito mais de comprar de maneira mais agressiva o Bitcoin se ele se aproximar da região de 69, 70 mil dólares. Coisa que eu não sei se a gente chega lá. A gente terminou a semana como um candle de prenúncio de movimentação muito intensa. Este tipo de candle que vocês estão vendo aqui, eu chamo este candle de candle pavio. Tá? O candle pavio, ele é um candle em si bastante estreito e com uma amplitude mínima entre a abertura e o fechamento, como aconteceu aqui e aqui. E geralmente esse tipo de candle prenuncia uma explosão de volatilidade. O que eu esperaria então para a semana que vem acontecer. A dificuldade desse tipo de candle que apareceu aqui, por exemplo, que apareceu aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, ou mesmo aqui, é que raríssimas vezes nós conseguimos antever para qual lado vai ser o movimento. Se vai ser como aconteceu aqui também, ou mesmo aqui. Todos esses são pequenos pavios que na semana seguinte tivemos forte movimentação. Aqui no caso para cima e aqui no caso para baixo.
Então, esse candle ele não nos avisa para o lado que ele vai. Ele apenas nos avisa, eu estou com redução de volatilidade e eu devo, portanto, apresentar um movimento mais agressivo na semana que está iniciando. No caso, hoje, a partir de hoje, às 9 da noite. Né? E aqui, então, entendendo isto, o que um trader pode fazer? Bom, basicamente ele vai naturalmente marcar os dois limites, marcando os dois limites desta região e desta região, ele instantaneamente, para o lado que acontecer um eventual rompimento, ele poderia operar. Claro que ele não vai meramente entrar vendendo a perda do suporte ou comprando, rompendo a resistência. Não. Neste caso, a conduta mais inteligente para um trader seria basicamente esperar que o mercado conseguisse sair deste caixote, deste retângulo que ele encontra-se. Então, no gráfico diário existe retângulo, o cara poderia esperar a perda dessa região. E depois, se perde essa região, trabalharia um pullback e operaria na ponta da venda o pullback. Ou a outra conduta, digamos que o mercado comece a subir, rompa a região de 88.600 dólares, eu não compraria aqui, eu esperaria um pullback, e daí no pullback eu tomaria posição. Isso pode ser melhor entendido dentro de um gráfico de 240 minutos, em que a gente tem os preços nesse momento trabalhando dentro de um triângulo, sim, podemos dizer que é um triângulo simétrico, em que a gente tem fundos ascendentes, temos topos descendentes, e aqui a gente fica na real dúvida de para qual dos lados dentro desse triângulo nós vamos evoluir. Aqui, da maneira como eu estou lendo, e vendo que o estocástico lento está virando para cima no time frame mais longo, minha expectativa seria que essa região aqui, 82.600 dólares, funcionasse como um suporte e a gente entendesse esse movimento como um N para, nas próximas 4 horas, se rompermos a região de 82.971, montarmos uma tentativa de rompimento desta linha de baixa ou linha de resistência. Isso tudo, por que eu estou dizendo? Porque da maneira como eu vejo, esse candle que aqui está produz o que a gente chama de teoria do candle fechado, que é um candle enorme, muito maior que os anteriores, seguido de um candle que reduz a volatilidade. Quando a gente rompe a máxima deste candle, o objetivo é voltar para a abertura deste candle gigantesco, considerando isso aqui tudo como se fosse um gap. Então, o objetivo que eu tenho para o Bitcoin para as próximas horas seria de fato essa região. É óbvio que este é o meu objetivo, mas eu não vou entrar comprando agora, porque eu não tenho sinal de entrada ainda. Eu só teria o sinal de entrada de fato se nós conseguíssemos romper essa máxima deste candle aqui. Ainda tem 2 horas e 45 minutos para este candle que está se formando aqui terminar. Neste caso, essa entrada poderia ser interessante para mim, porque meu stop ficaria relativamente curto. Meu stop ficaria sim abaixo de 82.300, 82.299 dólares, e meu alvo seria bem mais longo. Isso é um swing trade curto de algumas horas, naturalmente falando. Quando a gente coloca aqui nossa média móvel de 80, a gente vê que a gente tem a média móvel de 80 aqui travando a movimentação de preços, e nós vamos ter uma resistência bastante incômoda na faixa de 84 mil dólares. Mas o fato é que se o sujeito está pensando em comprar esta ruptura com o stop abaixo dessa mínima, que é um stop relativamente curto, chegando aqui em 84, ele já está realizando o parcial e cortando o risco da operação dele. Ele vende metade da posição ali e com isso ele fica muito mais confortável. Mas vejam que a movimentação do Bitcoin no gráfico diário ela é muito melhor do que o SPY. Isso aqui é o SPY. Olha o que o SPY fez essa semana. Sim, é isso que vocês estão vendo. O SPY fez uma queda de quase 11% em uma semana. Esse é o gráfico semanal do SPY. Olha o que é esse tiro. Se jogou, literalmente, com violência para baixo. E aqui, a gente havia comentado com vocês que o Bitcoin estava muito similar ao QQQ. Essa semana nós descolamos completamente em relação
ao que aqui. A gente faz um movimento violentíssimo de queda a semana inteira. No gráfico diário, fechando abaixo da banda inferior da Bollinger. Isso tudo, para mim, é um indicativo forte de possível repique na segunda-feira, sim. E se houver um repique, nós podemos ver bitcoins que responderam bem ao período de estresse, recuperando-se e movimentando em uma direção mais alta. Eu ainda assim entendo que essa talvez seja uma oportunidade, talvez a oportunidade do ano para a compra de Bitcoin. Talvez até mesmo a oportunidade para os próximos 3 ou 4 anos. Assim como foi este ponto que aqui encontrou-se lá em agosto e setembro de 2023. Esta região também foi a oportunidade dos últimos 2 anos de uma compra boa em Bitcoin. Ethereum também é outro ativo, é outra criptomoeda que encontra-se em cima de uma zona de suporte e a gente já comentou aqui algumas vezes com os amigos que ele está mais fraco do que o Bitcoin, mais fraco do que a Solana. E essa semana que passou foi exatamente igual. Podemos dizer que das 3 principais moedas, Bitcoin, Ethereum e Solana, Ethereum foi a que ficou mais frágilzinha, mais próxima da mínima da semana, apesar de estar bastante sobrevendida no seu estocástico semanal. A gente realmente está forçando aqui o nível de suporte do Ethereum na região de 1.730 dólares. É a zona que os compradores têm tentado defender, montado ali alguma resistência para evitar que os preços afundem. Mas o fato é que o Ethereum, especialmente Ethereum contra dólar, está em tendência de baixa. Ethereum contra BTC também encontra-se em tendência de baixa. A gente consegue ver isso. Então, entre ficar posicionado em Ethereum e ficar posicionado em BTC, neste momento é mais jogo, é mais interessante a gente trabalhar BTC do que Ethereum durante esse período de tendência de baixa. Aqui, se a gente coloca mesmo Ethereum contra Solana, a gente percebe que entre Solana e Ethereum fica uma indefinição. Nós não temos claramente uma das duas moedas dominando a outra. Estamos com um preço médio entre Solana e Ethereum aqui entre 0,066 e, portanto, eu diria que, e dentro de um retângulo, podemos por assim dizer, nesta região eu prefiro comprar Solana, nesta região eu prefiro trabalhar Ethereum, porque eu estou vendo um enorme retângulo trabalhando entre as duas desta forma. Solana contra BTC, a gente percebe que Solana contra BTC está em tendência de baixa e entre Solana e BTC, nitidamente prefiro ficar com o BTC na minha carteira. Isso traduz o que nós temos observado como sendo uma Bitcoin Season, que é o momento que nós ainda estamos vivenciando. Nós estamos dentro de um momento de Bitcoin Season e, por enquanto, mais sentido fica estarmos posicionados em Bitcoin do que em altcoins neste momento. A gente consegue olhar aqui, ó, toda a pressão está mais posicionada para a parte do Bitcoin do que para a parte das altcoins. Isto não quer dizer que nós não tenhamos altcoins com fortíssima movimentação. A gente viu a Bera puxando 456% em 90 dias, tem a Forma, tem a própria Mantra, tem IP, tem... Enfim, nós vamos ver algumas altcoins puxando violentamente, sim, mas o que quer dizer é que a maior parte das altcoins neste momento está menos atrativa do que o próprio Bitcoin em si. Vamos falar agora especificamente de algumas altcoins, porque as pessoas têm muito interesse nelas especificamente. Vamos botar aqui a link. Primeiro eu vou falar Solana. Primeiro Solana contra dólar. Solana contra dólar toca também uma região de suporte bastante importante, uma região interessante, uma região que em si funcionaria como zona de defesa dos compradores. Podemos entender essa região como uma área de... É um retângulo. Tá? E dentro desse retângulo
nós compreenderíamos o conceito e a ideia de que, ok, estou dentro de um retângulo e dentro de um retângulo eu tenho que procurar por compras em suportes e tenho que procurar por vendas próximas das resistências. Então, isso é o que nós estamos olhando nesse momento. Tá? Agora, quando nós procuramos entender se esse suporte está sendo respeitado ou não, a gente não vê isso acontecendo nesse momento. Tá? Então, por enquanto, não. Por enquanto, não temos aqui a sinalização de um movimento que nos indique que esse suporte será respeitado. Então, aqui eu ainda ficaria um pouco de molho, olhando basicamente para entender se nós teremos ou não uma reversão nessa região. E com muita cautela não tomaria posições agora, nesse momento. Não vejo como sensato. O pessoal pergunta muito, a não ser que fosse uma operação de prazo mais longo. Aí tudo bem, aí o cara está comprando um prazo mais longo, está comprando o estocástico lento sobrevendido, gráfico semanal, aí está realmente entendendo que a tese vale a pena para botar um dinheiro aqui. E nesse cenário, o sujeito até poderia pensar em colocar seu stop relativamente curto, abaixo de 108. Quando a gente bota aqui um gráfico diário, a gente vê que essa região tem sido testada já uma vez, segunda vez. No último dia entrou uma pressão de venda bem desagradável. Estamos perdendo essa mínima. Essa mínima idealmente não poderia estar sendo perdida hoje. Estamos perdendo ela. Isso é um 2, 3 de venda. Isso significa que Solana quer retestar pelo menos a região de 111 dólares. Eu acho que essa região que fica entre 95 e 100 dólares é uma região, 108 na verdade, é uma região que podemos ter uma boa movimentação aqui, especialmente se acontecer aquilo que eu chamo de manipulação ou busca de liquidez de venda. Então, o que é uma busca de liquidez de venda? Basicamente, quando a gente tem uma queda importante, como esta, a gente lateraliza. Essa lateralização significa institucionais ou players grandes comprando ou acumulando. Eles estão tentando comprar por um preço médio saudável e eles vão tentar fazer a perda na mínima deste fundo para, assim que perder esse ponto, disparar o gatilho do stop de todo mundo que está comprado aqui para cima, e quando disparar os stops desses sujeitos, aí eles voltam a subir e empurram um movimento para cima, sendo isso a famosa manipulação. Como é que se opera isso? Perdendo aquele ponto, obviamente, o sujeito não vai operar, ele vai esperar que perca esta região e depois consiga fechar acima dessa região de novo nos próximos dias. Quando isso acontecer, toma a posição de uma maneira mais, digamos assim, ousada e agressiva. Então isso é o que eu estou vendo para Solana. No 240 minutos, segue com a média móvel de 80 virada para baixo, não permitindo operações de compra, pelo contrário, permitindo apenas operações vendidas em Solana contra o USD ou mesmo contra o USDT. Só me perguntou outro dia muito qual é a forma como eu opero as criptos, qual a maneira como eu opero as criptos. Bom, eu trabalho as criptos através da Coinbase, tá? Então quem quiser abrir uma conta na Coinbase para poder fazer as compras de suas criptomoedas, eu sugiro a Coinbase enquanto uma exchange por vários motivos, tá? Primeiro, ela é a maior exchange dos Estados Unidos e isso nos dá uma maior tranquilidade. Segundo, ela tem a regulação da SEC em cima dela, o que também dá uma tranquilidade importante para a gente. Terceiro, ela tem uma plataforma bastante amistosa para utilização, isso também me interessa. Mas quarto, e talvez o que mais me interessa, é o dinheiro que você deixa em USDC fica automaticamente sendo remunerado a partir de um processo de staking que tu recebe quase 4,2% ao ano em dólar, apenas por deixar o dinheiro ali esperando por uma oportunidade boa de localizar uma entrada em cripto. Então eu gosto bastante da Coinbase, esse aqui é o QR Code para a abertura da conta lá, essa é a conta que eu sugiro e essa é a exchange que eu sugiro para os amigos que pensam em trabalhar criptomoedas através de uma exchange que seja confiável, rápida e eficiente. Então, terminado o período jabá, como a gente fala, vamos olhar aqui
NIR. Então, como a gente mencionou, grande parte das criptos se comportaram relativamente bem durante a semana, enquanto o mercado estava se jogando pela janela, podemos assim dizer. A gente percebeu que o mercado de criptos meio que se comportou relativamente bem, mas agora, nos últimos 2 dias, entrou uma certa pressão de venda indesejável para o universo de criptos. Aqui foi sábado e aqui é hoje. Estamos perdendo esse fundo, que também não seria ideal, que agora abre um espaço de queda em NIR, pelo menos para a região de 2,13. Zona em que ali talvez nós tenhamos o nosso novo ponto de suporte esperado. Então, NIR, neste momento, perdendo zona de suporte. No 240 minutos, perde a zona de suporte. E aqui é bem verdade que isso pode ser uma manipulação. Então, nós temos que estar atentos a esta possibilidade. Como que nós faríamos, então, se fosse uma manipulação, Stormer? Como é que seria visto isso, basicamente? Bom, a maneira que isso seria visto seria nós fecharmos esse candle aqui de 2 horas e 40, daqui a 2 horas e 30 mais ou menos, e no próximo candle começarmos a subir, fecharmos acima de 2,37. Isso demonstraria nitidamente que é uma manipulação, e isso faria com que NIR pudesse retornar para esta região. Por enquanto, eu não vejo, de fato, um momento adequado para tomar posições. Não vejo mesmo. Eu agora estou esperando aqui para ver se eu vou conseguir localizar algum tipo de manipulação dentro da NIR ou não. Não faria absolutamente nada. Nem na compra, nem na venda. Eu não gosto de comprar perda de suporte, eu acho ruim vender. Eu não gosto de vender perda de suporte, eu acho ruim vender perda de suporte, perigoso até eu diria. Link deve estar indo na mesma pegada. A gente está vendo que as criptos estão pesando nesse momento. Sim, olha ali. Ó. Link está indo perder o suporte da semana. Um suporte que havia conseguido ser respeitado durante grande parte do crash observado na semana passada na Bolsa Americana. Nesse momento estamos perdendo essa região e automaticamente sinalizando o desejo ou a intenção de retomar a tendência de baixa e eventualmente buscar essa linha mediana que está aqui embaixo, que seria justamente esse fundo aqui, região de 10,16. Link no semanal também, sobrevendidaça, tocando uma zona de suporte que é esta order block que aqui está, mas ainda tem espaço para cair mais, sim. Ainda tem espaço para recuar até o fundo prévio. Se for um retângulo de fato, seria até 9,85. E ainda digo mais, se a gente considerar que isso aqui pode ter sido um overshooting, o tamanho de queda de link poderia ser essa amplitude aqui, abaixo dessa mínima, para buscar um alvo em link em 7,16. Então, neste momento, se eu tivesse comprado em link, eu estaria estopando as posições, sem dúvida alguma. E esperaria para ver se vai acontecer um movimento de alta. E se acontecer um movimento de alta e voltar para cá, e romper essa linha de baixa aqui, no caso rompendo 13,34, retomaria a posição e voltaria para ela sem absolutamente nenhum problema. FET. Perdendo suporte. FET perde um suporte importante. Essa perda de suporte ela é indesejável. Essa perda de suporte empurra a FET para o próximo suporte que está muito abaixo, nesta região que aqui está. Então o FET está assim perdendo um suporte bem importante, que não poderia ser perdido. Perdeu este topo anterior rompido e agora acelera, perdendo a mínima do mês, como a gente está olhando aqui. No gráfico diário, essa perda de mínima ela dispara os meus stops, mas ela não me oferece uma venda tranquila. Eu preciso realmente nesse momento esperar um pouco e esperar que aconteça pelo menos, se eu quisesse pensar em comprar, não quero,
rompimento de uma média móvel acima da média móvel, sentar em cima dela e voltar a subir, porque seria o pivô de alta dentro da FED. Não temos isso aqui acontecendo, pelo contrário, o que nós temos é a FED se entregando junto com as outras criptos nesse momento. Então, ruim, bem ruim eu diria. A gente está olhando aí uma situação difícil para a FET e para as criptos, porque o cara estopar agora e se daqui a 2 horas troço vira na minha cara e volta a subir. Mas o cara tem que botar um limite na perda máxima que ele tem e quando bate essa região de limite ele tem que realmente fechar a posição. Então o FET está perdendo fundo, isso aciona stops. Se voltar a subir o cara retoma a posição. Essa seria a conduta mais adequada nesse momento. Bom, pelo menos da maneira como eu trabalho. Injective. Também perdendo suporte. Injective perde um suporte importante no 240 minutos, sinalizando basicamente que é outro ativo que está com intenção de recuar e continuar a sua queda, sem absolutamente nenhuma pressão de compra sustentando os preços aqui. Injective perde uma zona de suporte do diário e do semanal e agora deve buscar essa região aqui embaixo. O cenário está ficando um pouco mais feio para as criptos agora nesse momento enquanto a gente conversa. Esta é a zona de suporte principal de Injective. Estamos entrando nessa região entre 7 dólares e 6 centavos e 7,93. Estocástico querendo sobrevendidaço. Não que isso segure por muito tempo. A gente viu que a Jazz passou várias e várias semanas sobrevendida e acelerou a queda violentamente. Ó. Aqui, ó. E agora a Jasmine só tem comprador defendendo 0,00736, não antes disso. Então as criptos nesse momento estão pesando de forma mais nítida, podemos por assim dizer. A AVE é uma das criptos que estava tocando uma zona de suporte semanal muito importante, média móvel de 80, topo anterior, fundo prévio, está se entregando no meio desse pânico que se instalou devido à situação Trump. Então podemos dizer que vamos lá, quarta, na verdade assim, aqui foi quinta, sexta e sábado, a gente até conseguiu se segurar relativamente bem no universo da AVE contra o crash que foi visto nos Estados Unidos, e hoje nós estamos nos entregando, dizendo que a semana não parece uma semana muito auspiciosa para as criptos. Será que aquele candle que a gente viu do BTC indica um movimento mais amplo de recuo para a semana que está iniciando? Pelo que está se desenhando agora, nesse momento, a resposta é que isso seria o mais provável. Bem. Então, outro ativo que as pessoas gostam muito de olhar é a ENA, né? ENA, há 2 semanas atrás tinha dado um sinal tão bonito aqui de alta e simplesmente esta semana ela entrega-se. Tá faltando até um candle aqui. Tá faltando um candle. E sim. Ó. Perdendo zona de suporte também. E agora tem próximo suporte somente na região de 0,18, 0,21. A maior parte das criptos nesse momento, agora, para falar a verdade, estão acionando stops de posições. Tem alguma cripto que está subindo stop? Tem algumas que estão tentando manter suas tendências de alta. A Mantra é uma delas. A Mantra segue sendo uma das criptos mais fortes nesse momento. Mas, de fato, até mesmo ela constrói agora um candle super estreito, como a gente está vendo aqui, que prenuncia um movimento mais importante para a semana que vem. As criptos adoram fazer falsas violinadas, perder o fundo e depois romper. Então eu ficaria atento para a Mantra, ver se ela vai fazer isso daí. Observe que no gráfico diário ela está tocando uma zona de suporte, que é essa média móvel de 80.
Tocou uma vez, repicou, segunda vez, mais uma vez, mais uma vez. Esse movimento, infelizmente, ele é similar ao movimento que o BTC fez. Tocou, tocou, tocou até que ele desmanchou. Seria possível que a Mantra vá fazer isso? Tocou várias vezes o suporte para dar uma desmanchada que nem o BTC fez. Eu ficaria com o meu stop bem atento aqui, Mantra, na perda de $6, eu entregaria, sairia fora, esperaria por um recuo para poder comprar próximo no próximo suporte que está bem abaixo, está na região de 4,10. Certo, galera? Bom, então estas são as perspectivas para o cenário de criptos nesse momento. Não são perspectivas muito auspiciosas, estamos vendo elas, olha aqui, ó, Bitcoin querendo perder o triângulo simétrico para baixo. Se ele fizer isso, o movimento mais provável seria de um recuo. E esse recuo seria pelo menos para retestar a região de $81.150. Claro que um pullback aqui seria bastante interessante, fazendo isso, para depois voltar para cá, nessa região, e puxar os preços nessa condição. O fato é que sim, outro dia eu vi até um comentário bastante pertinente a respeito de que Storm, na análise técnica, ela não resiste a um Twitter do Trump ou do Elon Musk ou de alguma coisa assim. Eu concordo sim com essa observação, especialmente no mercado não muito líquido. Nós teremos sim movimentações como essa que vão modificar os cenários técnicos observados. Sim, isto significa que olhar um gráfico é como jogar xadrez com o mercado. Se o mercado fizer isso, eu faço aquilo outro. Se o mercado fizer isso, eu faço aquilo outro. E dessa maneira, saber quais são as condutas a serem adotadas dentro dos diferentes ativos. Galera, que vocês tenham uma excelente semana. Espero que seja uma semana mais tranquila que a da semana passada, que foi uma semana bem intensa. E nós nos veremos, se Deus quiser, amanhã no Café Tricoações, às 3 da tarde. Espero vocês lá no canal do YouTube. Um abraço, até mais, tudo de bom.